Quero cumprimentar os alunos que acompanham nossas aulas. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de filosofia, onde nós estamos discutindo, a partir do pragmatismo de John Dewey, como se constitui a esfera pública e, principalmente, como é possível um princípio formativo dentro da esfera ou a partir da esfera pública. No último vídeo, na última aula, nós tínhamos visto de como nós nos alteramos quando nós estamos frente a um espaço público e, principalmente, nós discutíamos como essa alteração da esfera pública produzia-nos diferente, tem um princípio formativo diferente que pode tanto ser positivo como negativo. E depois a gente tinha feito um adendo, uma abertura para ver a diferença entre a autoridade pública e o autoritarismo. E no autoritarismo nós tínhamos recorrido à filosofia de Thomas Hobbes e o princípio de que o homem é o lobo do homem. E nessa sequência da aula de hoje, nós vamos discutir principalmente as alterações produzidas nessa esfera pública e como é possível nós nos organizarmos a partir dessa concepção de esfera pública. O primeiro item da aula de hoje significa que a ação política ou a ação de organização pública ou política são fatos do comportamento humano acessíveis à observação. Ou seja, toda a ação que envolve uma organização da esfera pública, ela é acessível a observar e investigar, porque são ações de pessoas. E como são ações de pessoas, elas não podem ser determinadas a priori. A palavra a priori é um conceito filosófico, mas eu não posso dizer antes que uma ação pública aconteceu e de como ela aconteceu, simplesmente buscando a natureza da ação pública. No ponto 2 aqui, no que diz respeito de que toda a ação da organização da esfera pública é observável, significa que também ela não pertence a alguma coisa oculta, misteriosa ou uma organização de outro mundo. Toda a ação da esfera pública ela é uma organização feita por pessoas. Então, esses dois aspectos. Primeiro, ela não pode ser determinada, uma esfera pública não é determinada antes dela acontecer. E segundo, ela também não é determinada por seres misteriosos ou por forças ocultas. No ponto 3, o John Dewey diz assim que existem muitas teorias, a multiplicidade de raízes está justamente porque se quer buscar o Estado, a organização estatal, como a causa de todos os eventos públicos que acontecem. E segundo John Dewey, é justamente o contrário. O Estado ele é uma consequência da esfera pública, que precisa ser reorganizada. Então, a esfera pública ela é gerada pelo convívio de interesses particulares ou privados. Esses interesses, essa relação gera uma consequência que foge diretamente das pessoas e do controle, e isso gera o Estado, que é a instituição responsável por organizar essa esfera pública, que é esse encontro de interesses. E aí o ponto 2 da aula de hoje é que a filosofia política, isso que a gente está fazendo, precisa sempre investigar o que está acontecendo. Não basta só estudar como deveria ser ou como foram os estados, mas a filosofia precisa observar os eventos e as coisas como estão acontecendo. Ou seja,
para nós entender o que está acontecendo na esfera pública, nós precisamos observar da melhor forma possível, refletir da melhor forma possível sobre os eventos e as coisas que estão acontecendo atualmente. Só voltar ao passado, dizendo que antigamente era assim, ou só montando um Estado, uma esfera pública ideal, não nos justifica e não nos dá elementos para nós agirmos nessa esfera pública. Então, por isso que para John Dewey, sempre olhar para a esfera pública precisa observar os eventos que são acontecidos, que estão acontecendo. E o terceiro item da aula de hoje significa que alguém não querer compreender a organização do espaço público legitima estados opressores. Em outras palavras, ou de uma forma muito simples, alguém dizer que não se interessa por essa organização pública, não se interessa por política, ela legitima com que as pessoas que organizam a esfera pública possam fazer como elas bem interessarem. É de interesse, então, que as pessoas não tenham muito interesse em participação da esfera pública. Mas para alguém que vive numa sociedade e que pretende construir sua vida na relação com as outras pessoas, é muito importante que nós compreendamos como se organiza esse efeito público. Mesmo para você ter uma empresa, para você fazer uma faculdade, para você guiar sua vida, você tem que ter minimamente uma observação das coisas e das formas como elas nos estão acontecendo. A melhor, existe uma forma que são os meios de comunicação, as notícias. Esses são reflexos daquilo que estão acontecendo. Mas claro que daí agora com a rede social nós temos um outro modelo de formas de observação de como nós nos agimos ou reagimos nessa esfera pública. Mas nesse terceiro ponto 1, que é observar o espaço público, é observar que a ação humana é social, a inteligência humana é social, a gente sempre vive, pensa e age em sociedade. E é através dos meios de agir em sociedade que nós produzimos e influenciamos no espaço público, e tem efeito público. Então, sempre é o interesse de pessoas particulares que reverberam no espaço público e também reverberam na organização desse espaço público. O Estado não é diretamente um interesse privado de poder e de cargos. Então, quer dizer, o Estado, ele também, por exemplo, a organização do Estado, existem concursos públicos, existem jogos de poder, que as pessoas que ocupam esses cargos desempenham, porque são desempenhados por seres humanos. Então, para resumir e encerrar a aula de hoje, nós vimos, primeiro, de que todo o espaço público é composto, as ações públicas é objeto de observação, não é algo misterioso. O segundo é que o Estado, para você observar o que está acontecendo na esfera pública, você tem que analisar o presente. E o terceiro é o desinteresse pelas ações públicas legitima estados opressores, ou seja, a gente deposita a capacidade de decidir nas mãos de outras pessoas. Por isso que a cidadania ela passa pelo interesse que as pessoas têm na organização do Estado. Certo? Agradeço a todos que acompanharam o nosso vídeo de hoje. Espero que possa auxiliar-nos a compreender a esfera pública e desejo a todos um bom proveito e boa semana.